Antes de mais, queria-vos agradecer muito por estarem aqui hoje. Sinto que hoje se abre também para mim uma nova etapa de partilha com outras pessoas, com novas pessoas, fazer a informação chegar a mais pessoas. E é para mim também um momento de celebração, por isso agradeço-vos estarem aqui, porque sem cada uma de vocês não seria possível este momento. E começamos precisamente a falar sobre relacionamentos, que deve ser assim um dos meus temas favoritos de vida. E quem me conhece e quem conhece o meu trabalho já deve ter uma pequena ideia de que assim é. Se calhar, se pensarmos bem, os relacionamentos devem ser um dos temas favoritos da vida de todos nós, não é? Até porque, mesmo que não sejam, deve ser um dos temas mais proeminentes na vida de todos nós, porque passamos a vida a relacionar-nos. Às vezes nós dizemos a palavra relacionamentos e nós pensamos nos relacionamentos amorosos. Não necessariamente, de todo. Estamos sempre em relação com o outro. Curioso que aí em tempos, quando organizei um workshop sobre relacionamentos, tive vontade de explorar qual é que era a origem etimológica da palavra relacionamentos. Provavelmente já ouviste esta história. Não? Devia estar a dormir nessa parte do workshop. A minha mãe anda mal, já disse. Ainda bem que assim é sempre tudo novo, não é? Não. Então, e posso-vos dizer que não foi nada fácil de encontrar, mas sou persistente, então lá à procura e descobri que a origem etimológica da palavra relacionar, ou seja, relacionar significa ato de trazer de volta. E eu achei muito curioso, porque, sei lá, eu acho que não pode haver um simbolismo mais perfeito do que é nós relacionarmos do que este ato de trazer de volta. Então, é como se, para mim, a cada relacionamento nós nos trouxéssemos um pouco mais de volta a quem somos. E em cada relacionamento eu vou conseguir ver uma parte minha que de outra forma eu não conseguiria ver. Não é? Há muitas pessoas, por exemplo, que na sua vida pessoal não têm um companheiro, um namorado, um marido, whatever. E não só. E têm determinadas facetas delas próprias que elas têm como muito certas e muito seguras. Eu sou assim, eu comporto-me assim, eu jamais faria aquilo. Isto para mim é inconcebível num relacionamento. E às vezes depois entram num relacionamento e vêm-se a fazer precisamente aquilo que achavam que jamais conseguiriam fazer. E quem diz com maridos, diz com filhos. Não é? Sim. Aconteceu comigo também. Eu achava antes de ser mãe que determinadas coisas não faziam qualquer sentido e não queriam acontecer, e nós falávamos um pouco sobre isso, não é? Mas a verdade é que depois na prática não é bem assim que acontece. Não é? Porquê? A meu ver, e é muito comum nós ouvirmos esta expressão de que os outros são um espelho de nós. Não é? Na minha leitura, com todo o risco de estar errada, de estar a fazer uma leitura errada dessa expressão, eu acho que às vezes nós não utilizamos esta expressão da forma mais adequada. E o que leva aqui a que algumas confusões surjam. Então, às vezes nós dizemos que os outros são um espelho e as pessoas pensam, então se os outros são um espelho, se eu estou a ver aquela pessoa irritada é porque eu também estou irritada. Ou se eu estou a ver aquela pessoa a tratar mal alguém e se isso me incomoda é porque eu também tenho isto. E eu acho que não. Acho que não é bem assim. O que eu acho é que, pelo facto daquela pessoa aparecer na nossa frente, eu vou poder tomar contato com um aspecto meu que de outra forma eu não veria. Isto é como se eu pegasse num espelho. Não é? E se eu pegar num espelho e puser o espelho assim, eu vou ver determinadas partes do meu corpo, que eu não podíamos fazer essa experiência, mas se eu apontar para o dedo do meu pé, eu não vou dizer que eu estou a ver um dedo do pé, por isso eu sou um dedo do pé. Não, eu também tenho aquilo. Não é? E só porque este espelho surge é que eu consigo ver também aquela faceta. Mas na leitura não é sempre assim tão linear. Por exemplo, uma pessoa pode surgir na nossa vida e exigir-nos demasiadas coisas. Ser controlador, ser
sei lá, obsessivamente controlador. Isto é muito frequente nos relacionamentos. Se nós formos ter uma leitura linear, literal desta expressão, então eu vou dizer, não, isto está a mexer comigo porque eu se calhar há aqui um lado meu que também é controlador, só que eu é que ainda não estou a ver. Não necessariamente. Aquela pessoa pode aparecer na minha vida precisamente para me fazer treinar a minha capacidade de dizer que não e de mostrar os meus limites. Não é? Então, às vezes podem estar duas pessoas a viver a mesma situação e vir alguém de fora e tentar, numa perspectiva meio naif, né? E agora ouve-se muito isto. Aquela pessoa está-te a irritar porque tu, no fundo, tu não estás a ver. Mas tu és assim. Tu é que ainda não estás a ver bem o filme. Não necessariamente. Acho que, primeiro, acho muito arriscado nós fazermos leituras sobre a vida dos outros. E olha, que estão a ouvir isto uma pessoa que é terapeuta e que atende pessoas e que... Né? É muito arriscado nós tentarmos fazer leituras sobre a vida das outras pessoas. Não estamos na posse das informações todas, em primeiro lugar. Não sabemos. Né? E às vezes somos tão miúpes em relação à nossa própria vida. E como é que podemos achar que sabemos assim tanto sobre a vida dos outros, não é? Então eu acho que... E não é por acaso que esta palestra se chama A Energia Pessoal nos Relacionamentos. A energia pessoal. A energia pessoal porque primeiro temos que começar a olhar para nós. Pelo menos para mim é assim. E se eu pretendo entrar num relacionamento, qualquer ele que seja, porque estamos sempre a entrar em relacionamentos até com a pessoa que nos atende ali no café, não é? Eu tenho que, ou eu beneficio de, não gosto muito da expressão de ter que, porque acho que não temos que coisa nenhuma, não é? É sempre a nossa escolha. Mas eu beneficio se trouxer para aquele relacionamento melhor de mim. Sempre. Eu até acho mais. Eu até acho que cada um dos relacionamentos que existe na nossa vida tem em si uma função. Não é? Claro que mais importante será a função dela quanto mais importante for essa pessoa na nossa vida e quanto maior a relevância que ela tiver na nossa vida. Não é, provavelmente... tão significativo o impacto que vai ter na nossa vida, à partida, né? Uma pessoa com quem eu me cruzo assim aqui ao sair de casa, como um filho, ou um companheiro, ou uma pessoa que está ali mais presente. Mas isto não quer dizer que eu devo colocar mais de mim, ou melhor de mim, numa situação do que noutra, que é uma coisa que também acaba por acontecer muitas vezes, e às vezes não propriamente por uma escolha, não é? Consciente, que é de colocarmos muito foco em determinados relacionamentos na nossa vida e acabarmos por negligenciar muitas outras áreas. E eu estou sempre a usar o exemplo dos funcionários do café, até parece que eu passo a vida em cafés, não é verdade? Mas é uma coisa que eu gosto de observar, a forma como... E confesso que às vezes me choca um bocado, ver a forma como as pessoas lidam umas com as outras. Sou muito observadora, por natureza, e às vezes gosto de ficar só a ver... A pessoa está ali, entretida, e está a observar. E às vezes realmente é impressionante a forma como se tratam pessoas que estão ali também a cumprir o seu papel, não é? E é engraçado quando nós estamos atentos a isto e percebemos como isto faz toda a diferença. A forma como nós lidamos e a resposta que temos depois. Não que façamos o que fizermos à espera de uma resposta, porque isto já é quase manipulativo, não é? Eu vou sorrir, que é para aquele funcionário me atender bem, depois a coisa não corre bem e eu desisto de sorrir para as pessoas, não é? Porque às vezes as coisas levam o seu tempo até ficarem consolidadas. Mas é interessante, para mim, esta perspectiva de percebermos que o outro é mais do que uma pessoa que está ali à nossa frente neste momento, muito mais, não é? Para além de tudo aquilo que nós desconhecemos totalmente que aquela pessoa está a viver, né? Para além de tudo isso, é também uma oportunidade de nós nos trabalharmos continuamente com pessoas. Eu, pelo menos, acredito que nós escolhemos como lidar. A questão é que muitas vezes, como diz um autor que eu aprecio muito, não escolher é uma escolha. Né? E muitas vezes nós andamos na nossa vida... E a vida vai passando e nós andamos a escolher não escolher nada.
E o que é que acontece quando nós não escolhemos nada? A vida acontece e muitas vezes acontece repetindo-se. Às vezes a vida acontece repetindo-se naquilo que são os nossos padrões habituais de vida. Não é? Por exemplo, estamos aqui a falar sobre relacionamentos, podemos usar, para mim, um dos melhores exemplos, onde nós podemos ver isto. Não é? Eu estou num determinado relacionamento, há um determinado padrão. Não é? Voltamos à pessoa que tem um namorado, coitado, vamos aproveitar que não estão aqui homens, não é? Que tem um namorado muito controlador e muito obsessivo. E esta pessoa suporta a situação, deixa andar, suporta, tolera, ok. Até há um momento em que diz, chega, acabou, não aguento mais. Vai para longe, que eu não estou mais disponível para isto. O que é que às vezes acontece? Acontece que muitas pessoas saltam de relacionamento em relacionamento. Então a pessoa termina um relacionamento, não processa conscientemente. Qualquer coisa que lá fica lá, não é? Exato, não processa absolutamente nada em relação àquele final. Não é? Há uma carência enorme que a faz de imediato procurar outro relacionamento, escancarar as portas a dizer: hey, eu estou aqui disponível, né? Venho ao próximo. Com todo o respeito. Claro que isto acontece, eu estou a falar em termos figurados, em termos figurados. E criamos de imediato esta disponibilidade para acolher alguém. Então, o que é que acontece? Normalmente, pumba, estamos no mesmo. Há uma repetição de padrão. Torna a acontecer a mesma coisa. E às vezes, em contornos um bocado piores. Sim, muito parecidos. Cada vez piores. Para não dizer cada vez piores. Pois, eu acho que sim. Porque a vida fala connosco sempre, eu acho. E é assim, ou nós ouvimos ou nós não ouvimos. Eu às vezes dou o exemplo das criancinhas pequenas. Vocês imaginem. Então vocês imaginem que estão a fazer alguma coisa muito entretidas da vida e que vem uma criancinha pequena e que vos faz assim na perna e diz: ai, olha aí, olha, queria dizer uma coisa. Está bem, olha. Olha, a sério, agora não estou disponível, e continuas lá a lavar a tua loucinha ou o que for, e a criança vai embora. Mas depois volta, não é? Aqui ela já vai chamar com mais atenção. E as crianças são muito persistentes. E a vida também. Por isso, se nós não ouvimos de uma forma, poderíamos dizer, se não ouvimos a bem, muito entre aspas, vamos ouvir a mal, muito entre aspas, ou seja, aquilo que não apela à nossa atenção de uma forma suave, o nosso corpo é igual. Se tivermos um sintoma ligeiro e não ligarmos, a seguir vamos ter um sintoma mais forte, nem que tenhamos de cair na cama com uma doença muito séria, até que a gente escuta a mensagem. E é um bocado assim em tudo, acho eu. A vida é um bocado assim. Então, nesta analogia, eu acho que temos sempre todo o interesse em colocar-nos no centro. E esta é a chave para mim. Em colocarmos-nos como... Não é sermos egocêntricos, porque nós não estamos a pôr o nosso ego no centro. Mas é sermos centrados em nós. E aqui, por egocêntricos, nós podemos também entender pôr-nos a nós no centro, pôr-nos o eu no centro. Aqui no sentido de nos colocarmos como a prioridade da nossa vida. É como se fôssemos um sol. Ou seja, o que é que nos faz repetir o mesmo erro? É não aprendermos a mensagem. A meu ver, eu acho que é isso que a meu ver, perguntando-me assim tão diretamente, o que eu acho que nos faz viver a mesma situação, porque eu nem consigo chamar de viver um erro, não consigo chamar um erro mesmo, não acho que seja um erro, é uma aprendizagem. O que eu acho que nos faz, claro, mas a vida tem tempo. Nós podemos, é como se nós andássemos aqui para fazer desde a pré até não sei onde, que eu não sei quais são os níveis, nem nós os vemos, não é longe de nós. Mas não há problema. Não há um currículo que tenha que ser cumprido em 12 anos, se fôssemos ao ensino obrigatório, não é? Não, temos tempo. Por isso, nós chumbamos agora a lição. A vida traz-nos outro texto semelhante. Então, é como se fossem sempre aprendizagens. Então, porquê que os padrões se repetem, a meu ver? Eles repetem-se porque nós não fizemos a aprendizagem que a vida nos está a tentar trazer acerca de nós, porque eu acho que a questão nunca são os outros.
acerca de nós para a nossa vida. Para a nossa vida. Como é que isto se faz? Cada pessoa tem a sua forma, não há uma fórmula, não é? Não há uma fórmula. E às vezes o insight surge da forma mais inesperada, nós sabemos. E às vezes passa por também sabermos fazer as perguntas certas e criarmos a disponibilidade para ouvir as respostas. Não é? Porque é como se às vezes andássemos a perguntar e a pedir ajudas e depois não nos disponibilizássemos ou não parássemos um minuto que fosse para ouvir uma resposta. Porque se eu ando todos os dias a correr, a viver em modo automático, fica difícil, não é? Eu ter momentos de consciência, não é? E às vezes é isto que nos acontece, a todos nós, a mim inclusive, é vivemos em piloto automático, porque a vida tem demasiadas solicitações, o exterior tem demasiadas solicitações, a família tem demasiadas solicitações, o trabalho, os relacionamentos e por aí fora. É a energia pessoal nos relacionamentos, para mim é isto, independentemente daquilo que eu esteja a viver, independentemente dos contextos onde eu estiver inserida, eu estou centrada em mim. E centrado aqui, voltamos ao mesmo, não é no sentido que eu não quero saber do outro. Nada disso. Aliás, quanto mais eu cuidar das minhas necessidades, mais eu vou respeitar o outro. Quanto mais eu souber fazer respeitar as minhas necessidades, mais eu vou respeitar que o outro tem necessidades que às vezes são diferentes das minhas. Quase sempre. Quase sempre são diferentes das nossas. Não é? Que o outro tem aprendizagens para fazer diferentes das minhas. E que o amor não tem que ser aquela coisa cor-de-rosa, não é? Aliás, eu acho que é muito pouco isso. Andarmos ali coladinhos a querer fazer tudo igual. Cada pessoa tem o seu espaço, não é? E às vezes é mesmo isto, não é? Duas pessoas estão juntas porque à partida devem ter um objetivo em comum. Às vezes, se calhar, nem sabem, às vezes nem se questionam, não é? Se têm ou não têm um objetivo em comum. Não é? E às vezes é isso que faz com que muitos relacionamentos não deem certo, porque as pessoas estão desligadas, mas para começar elas estão desligadas delas próprias. O Osho contou uma história que eu nunca mais me esqueci, usa montes de vezes como exemplo, que ele fala de uma pessoa que estava perdida na floresta, já vi que já conheces, e que encontrou outra pessoa que estava perdida na floresta e ficam as duas super felizes a festejar o facto de se terem encontrado, porque elas estão perdidas as duas. E não sabe que uma outra. Mas não é, estão perdidas as duas. Como é que eu posso estar, se tivermos que sair daqui para algum lado, que bom, estamos juntas, sim, e vamos para onde? É? Muito bem. E é neste momento, e é por isso que para mim eu acho que é tão importante, e digo isto montes de vezes, e quem já esteve comigo em consulta sabe que eu estou sempre a bater nisto. Uma boa forma de nós sabermos se um relacionamento vai funcionar, entre aspas, ou vai dar certo, entre aspas, naquilo que são os nossos... as nossas caixinhas humanas, não é? É ver como é que nós estávamos quando o relacionamento foi iniciado. É um ótimo critério, a meu ver. Porque se eu estou perdida, se eu estou completamente desorientada, será que eu tenho mesmo a crença de que vou encontrar uma pessoa que vai salvar a minha vida, que é um iluminado? Epá, eu não vou dizer que não pode acontecer. A probabilidade é pouca. Não é? Se eu quero ter um relacionamento... E depois, para mim há uma pergunta que é muito importante, que é o que é que eu procuro num relacionamento? E eu acho que muitos poucos de nós fazemos esta pergunta a nós próprios. Ou se calhar até fazemos a pergunta, mas somos muito pouco sinceros na resposta. Porque o que me parece é que a maioria das vezes nós procuramos um relacionamento que supra aquilo que nos falta. Mais escolha. Não é? Se eu estou carente, se eu me sinto sozinha, então eu quero um companheiro, de preferência que me dê muita atenção. Porque se ele não me der atenção, a coisa vai correr mal. E depois eu vou-lhe dizer, tu és um egoísta, não me ligas nenhuma, só pensas em ti, és igual ao meu pai, que não me ligava nenhuma. Isto é outro nível, Isto é de alguém que já fez algum trabalho ali a explorar algumas questões. Já andou a trabalhar as questões da infância e tudo.
Mas nós brincamos, mas todos nós fazemos isto. Em algum momento, em algum relacionamento da nossa vida e que atira a primeira pedra quem nunca o fez. Não é? E é por isso que nós exigimos tanto do outro. Se vocês pensarem, nós exigimos porquê? Porque alguma coisa nos falta. Senão eu não vou exigir nada. Se eu estiver bem, se eu estiver nutrida, se eu estiver feliz, se eu estiver contente da minha vida, para que é que eu vou estar a pedir ou a pedinchar? Que é o que fazemos, é uma tristeza, mas é o que fazemos. A mendigar afeto, atenção, tempo, disponibilidade, não é? Porque nos falta. Não é? E agora vocês dizem-me, está bem, mas então se eu tenho tudo, também para que é que eu quero relacionamentos? Às vezes não queremos, mas eles acontecem. Quantas pessoas eu conheço que me dizem ei, estou impecável, estou super bem na minha vida e agora aparece-me este tipo aqui a azucrinar-me. Se calhar são os que vão mais certo. E eu acho que é um convite para nos levar a outro nível de aprendizagem sobre nós mesmos. Também tem que haver partilha. Claro. E muitas vezes estamos tão porreiros que é como eu ter aqui um prato de comida cheio e tenho aqui uma pessoa comigo e apetece-me partilhar, não é? Fiz um bolo espetacular, adoro o bolo que fiz. Tenho vontade, olha, prova um bocadinho, tu também, prova. É? E às vezes é um bocado assim. E eu acredito que quanto melhor nós tivermos na nossa vida, mais nós temos com certeza para trazer um relacionamento. E esta é outra pergunta, para mim muito importante. O que é que eu tenho para dar? Em vez de entrar num relacionamento a pensar no que é que eu quero que este fulano cicrano me dê, não é? Que é quase o que nós fazemos, não é? Claro que isto é inconsciente. E claro que isto não acontece na primeira semana, quando há o fogo da paixão ali, em que a pessoa parece o príncipe, não é? De repente parece que encontramos o príncipe. É este. Começa a passar ali aquele tempo da paixão, segundo dizem, demora aí uns 2 meses, eu não sei, nunca andei a contabilizar esse tempo, mas é o que dizem, mais ou menos, uns 2 meses. E começamos a ver. Isto porquê também? Porque muitas vezes nós, quando conhecemos alguém, também não nos mostramos. Não nos mostramos porque achamos que se nos mostrarmos não vamos ser aceitos. Já pensaram porquê é que fazemos isto? Mas é dos dois lados. Claro, claro. Pois, mas porquê? Porquê? Eu acho que é uma autodefesa. Porquê? Porque nem nós nos aceitamos totalmente. Exato. Então como nem nós conseguimos, a maioria das vezes, aceitar-nos incondicionalmente. Portanto, se fala do amor incondicional. Não é? No fundo achamos que caramba, se nem nós conseguimos, como é que alguém pode vir e fazer isto na minha vida? Fica difícil, não é? Então achamos que temos que representar um papel. E o que é muito curioso é que nós representamos até à última, normalmente, até não termos ali escapatório. É por isso que tantas pessoas se chateiam depois quando vão viver juntas. Pois. Eu falo por mim também. Porquê? Porque temos que lidar com o todo da pessoa. Não é? Não é possível esconder. Não é possível, olha, agora não estou bem disposta, tchau aí. Não é? Fica difícil porque está ali muito mais presente. Não é? Então, a ideia que eu ia dizer era a seguinte. Nós, às vezes, omitimos, e claro que nada disto, nós estamos aqui a brincar, que acho que é uma boa forma, o humor. Eu, pelo menos, gosto muito de brincar com coisas sérias. Mas a maioria das vezes nada disto é consciente. Nós não andamos aqui a fingir ou a desempenhar papéis porque queremos ou porque somos hipócritas ou falsos. Não quer dizer que não haja quem o faça conscientemente. Muita gente. Mas não quer dizer, mas não só. A maioria das coisas nós escondemos porque nem nos apercebemos. Porque achamos que não devemos mostrar isto, porque achamos que não faz sentido, então nem pensamos. E o que é que depois acontece na continuidade? Achamos que a outra pessoa realmente não nos ama na totalidade daquilo que somos. E achamos que a outra pessoa não nos ama como somos. Ou mais ainda, e que pode ser ainda mais grave, entre aspas, achamos que a pessoa nem sequer nos conhece. Ou que a pessoa não nos vê. Perdão. E eu diria que o grande responsável por isso, como o grande responsável, acho eu, por 100% das coisas que acontecem na nossa vida, somos nós. Não é? Porque somos nós que não estamos a mostrar. Não é? Somos nós que não estamos a ser autênticos.
Somos nós que às vezes iniciamos um relacionamento e porque queremos manter as pessoas, entre aspas, na nossa vida, achamos que temos que ser o que a pessoa quer que sejamos. Então esta poderia ser uma terceira pergunta. A primeira é: o que é que eu procuro num relacionamento? A segunda pode ser: o que é que eu tenho para dar num relacionamento? E esta poderia ser uma terceira. Até que ponto é que eu deixo de ser quem sou em prol de um relacionamento? E isto é tema que é frequente até dizer chega. Esta anulação em prol de um relacionamento, seja lá por que motivo for. Eu preciso perceber que eu estou aqui para viver a minha vida. Ainda vamos a tempo? Estamos sempre a tempo. Eu acredito que uma tomada de consciência, nem que seja na última respiração, valeu a pena. Principalmente porque eu acredito que não acabamos aqui, não é? Mas também a verdade é que quando o outro percebe como nós realmente somos, afasta-se. Depende desse. Pode-se afastar esse outro, e esse pode-se afastar, mas se persistires em seres autêntica, vais encontrar alguém que te vai amar como tu és. Se afasta é porque não interessa. Às vezes é mais complexo do que isto. Às vezes não é o... Há afastamentos que às vezes são tremendamente dolorosos na nossa vida. Mas são feridas de crescimento, são dores de crescimento. E é às vezes graças àquelas pessoas e àquelas situações que apareceram na nossa vida que nós conseguimos dizer: não, eu não vou viver isto outra vez. Porque se não fosse aquela situação ter acontecido, eu não teria tido aquela tomada de consciência. Não é? E é apenas graças àquela pessoa ter surgido, não é? Eu acho que às vezes há de dizer que não só demora. Às vezes demora. Mas temos que nos permitir esse tempo também. E quanto maior for a ferida que sentimos, mas com muita atenção. E não é à toa que esta sequência, entre aspas, de trabalho, de relacionamentos, surge e temos na sequência um trabalho de libertação do passado. Libertar-nos do passado, não vamos demorarmos muito sobre isto, porque é o tema da próxima palestra, dia 21 de agosto. Já são lá para aí 2 vagas, por isso apressem-se. Libertar-nos do passado é uma escolha. É uma escolha. Com as boas memórias, não é? Sim, desde que elas não condicionem a tua vida. É que às vezes as boas memórias limitam-nos tanto como as más. Ou pior. Sim. Tive um relacionamento espetacular. O relacionamento se termina e eu acredito que não há mais ninguém na vida. Quer dizer, quantos milhões de pessoas existem na humanidade? Isso é numa primeira fase. Eu acho que isso é numa primeira fase. Depois passa. Não são. Há pessoas que vivem presas nisto muito, muito, muito tempo. É como eu trabalho, para quem não viu o meu site ou não sabe, não conhece o meu trabalho com terapia regressiva também. E eu não sei quantas vezes eu já ouvi esta pergunta, posso-vos dizer muitas. Então, e as almas gêmeas existem? Epá, eu não sei se existem, se não existem. Reformulem a pergunta e perguntem-me, Cristina, o que é que achas? Achas que as almas gêmeas existem? E aí eu posso responder de outra forma. Okay? Agora, se existem ou não, eu não sou dona da verdade, né? Nem da minha, quanto mais. E eu não acredito que exista uma alma gêmea. Acho impossível. Eu acho impossível que exista uma. Eu acho que existem montes delas. Sério? Eu acho que existem. Há um autor que fala sobre isto e eu identifiquei-me bastante com a leitura dele, que é como se fôssemos conjuntos de almas afins que tendemos a reencarnar e a encontrar-nos. Afins, ou seja, afinidade. Certo? Ou seja, são pessoas com as quais eu tenho uma afinidade muito grande. O que eu sinto é que para mim não é tão importante saber se há uma alma gêmea ou se não há uma alma gêmea, porque há pessoas que passam depois uma vida inteira à procura da alma gêmea. E eu acho isto profundamente redutor. E por isso é que eu prefiro não saber se há ou se não há. O que eu acho é que existem muitas pessoas com as quais eu posso vir a ter afinidade na minha vida. O que eu sinto é que a vida tende a aproximar-nos de pessoas com as quais temos afinidade.
E é por isso que eu acho que se eu estiver completamente perdida, não vou encontrar um ser iluminado que se vai interessar por mim, quer dizer. É? E é por isso que eu acho que é um bom indicador eu estar bem e uma pessoa que surge na minha vida naquele momento dá-me mais segurança em avançar. Ok. Mas também às vezes é difícil sozinhas estarmos bem e ficarmos bem. É o caminho. Mas eu sinto-me Eu acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho. É ir ao encontro disso, de o que é que me falta? O que é que me falta? Porque é uma pergunta-chave para mim, que é, porque muitas vezes nós formos a ver, imagino que tenho um relacionamento, que por alguma razão não está a correr bem neste momento, e se quiser olhar para esse relacionamento com os olhos focados em si, muda tudo. Já está a mudar tudo. Se eu estiver a pensar, o meu relacionamento não está a funcionar, e aqui entre aspas, porque os relacionamentos estão sempre a funcionar da forma perfeita que têm que funcionar. Nem que seja um relacionamento de uma noite. Ele cumpre o seu papel na nossa vida. Nem sequer podemos dizer que ele não funcionou. Ele funcionou exatamente como tinha que funcionar. Só que nós achamos que tem que ser para a vida toda, não é? É o que nos dizem nas historinhas e viveram felizes para sempre. Crescemos com isto, não é? E é uma voz que nós não podemos desprezar. Esta voz do inconsciente coletivo. Não podemos desprezar, porque nós fazemos parte dele também. E ele chega-nos. E há muita coisa que às vezes nos condiciona e não é necessariamente nossa. É nossa na medida em que entra em ressonância connosco, não é? Mas não é só nossa. Se formos falar, por exemplo, na energia, pessoas que tenham sensibilidade energética, seja lá o que se for, não vamos estar agora aqui a definir o que é ter sensibilidade energética, e que entram num sítio que está contaminado ou que é super denso, vão sentir. É delas. Sem dúvida. Vão sentir, não é? Às vezes basta uma pessoa entrar, parece que até já nos falta o ar. Tipo, não é? Ou se estamos com uma pessoa que está impecável, nós só saímos da beira dela e dizemos, olha, eu estou muito melhor. Não é? Nós somos sensíveis a estas coisas. Isto quer dizer que as coisas entram em contato connosco, que nós somos sensíveis a elas e que, claro, que há sempre algo em nós que abre ali uma porta. Não é? Abre a porta. Para que a coisa nos bata à porta também, não é? Acredito que é normal. Não é? Haverá pessoas que provavelmente que isto não acontece, até podem estar ali no meio do lodo todo e estão ali como se nada fosse. Não é? Depende das pessoas. Depende das pessoas, isto aqui, pronto. Agora, se eu estiver num relacionamento que não está bem, e se eu estiver focado em fazer este trabalho interno, de perceber, ok, o que é que esta situação tem para me ensinar a meu respeito? O que é que eu estou a precisar de trabalhar em mim? Esta pessoa é chata, é controladora, estamos sempre a ir para o controlador hoje, não sei porquê. É chato, é controlador, é obsessivo, é possessivo. Não, ok. Isto é um padrão na minha vida? Às vezes é, às vezes não é. Às vezes somos colocados em situações novas. Não é? Então o que é que isto pode estar a solicitar-me? Se a vida pudesse falar comigo através deste relacionamento e fala, o que é que ela me podia estar a querer dizer? Tem que mudar algum padrão de comportamento. Pode ser montes de coisas. Não é? Pode ser estar mais atenta a isto, estar mais atenta àquilo, põe-te na alheta, investe mais. Não é? E isto aqui não há uma resposta-chave. Temos que perguntar, não é? Agora, isto do incompleta, o que é que muitas vezes acontece? Eu entro num relacionamento porque eu me sinto carente. Por exemplo, eu não gosto de estar sozinha. Eu não gosto de estar sozinha, não consigo fazer coisas sozinha, sinto que preciso, não estou a canalizar nem nada. Sinto que preciso sempre de estar com companhia, porque acho que às vezes damos a volta e somos muito inteligentes a manipularmos as coisas. Então vamos transformar isto num discurso bonito, querem ver? Porque eu sou muito sociável. Eu sou muito sociável e a minha natureza é esta. O que é que eu tenho de fazer? Eu não nasci para estar fechada numa gaiola. Eu tenho de estar com pessoas. Pronto, estou a brincar, ok? Porque nós às vezes somos muito bons a dar a volta à questão.
E temos sempre... E é por isso que eu digo que nós não nos podemos pôr a dar grandes bitaques sobre a vida dos outros. Porque nós, às vezes, somos tão ardilosos a dar a volta à coisa que é impressionante. Então, se eu tenho uma dificuldade muito grande em estar sozinho, eu não quero dizer que não haja, de facto, pessoas, e acredito que as há, que por natureza são mais sociáveis, outras são mais introvertidas. Não é nada disto. Agora, se eu sinto que dependo do outro, seja lá quem o outro for, para eu estar bem, a cada relacionamento que eu entrar, eu vou estar a colocar uma pressão de coitado do desgraçado que entrar na minha vida naquele momento. É verdade. Porque eu vou ter uma expectativa tão grande que aquela pessoa me preencha. A expressão que a Cláudia utilizou é tão perigosa. Eu sou incompleta. Eu estou aqui por acaso. Dizer que eu sou incompleta é dizer que eu estou à espera que alguém me preencha. Exatamente. Que é uma falácia daquelas em termos emocionais e psicológicos. Porque ninguém está aqui para nos preencher. Eu ia dizer isso. Quando me falam em caras metades, eu até sou. Começo logo a imaginar a partida ao meio e encaixar uma peça qualquer como se fosse um Lego, não é? É muito perigoso isto das caras metades e de... Nós não somos metades. Nós podemos é ser um círculo que se encaixa com outro círculo e temos um infinito. Não é, Filipe? É uma imagem. Porque muitas vezes nós temos amigos e amigas e as coisas funcionam, temos o nosso mundo e as coisas estão bem e partimos para um relacionamento com uma pessoa mais de paixão e as coisas funcionam todas mal. Nós aí estamos bem? Sim. Era aquilo que eu dizia há pouco. Às vezes nós estamos bem, mas o facto de surgir alguém na nossa vida está-nos a predispor, está-nos a dar a oportunidade de novas aprendizagens sobre nós próprios. E é por isso que há muitas pessoas que às vezes querem estar sozinhas. Porque quando não estão num relacionamento, não têm que enfrentar determinadas características suas. Ok? É como aquilo que eu falava dos filhos. Se eu não sou mãe, eu posso mandar todos os bitaques que eu quiser. A mais, eu até posso mandar todos os bitaques que eu quiser sobre os filhos dos outros. É mais fácil. É super fácil. Como é que ela vai fazer aquilo, ou aquilo, ou não sei o quê? Então a coisa no esquema à pele é diferente. É? Então é como se... E eu acho que é fantástico nós termos relacionamentos. Eu acho que é fantástico. Porque eu acredito realmente que nós crescemos imenso nos relacionamentos. Agora, eu não acho é que possamos estar presas à necessidade de ter um relacionamento. Claro. Isto é como ter filhos. Há imensas mulheres que começam a entrar ali na casa dos 40 e começam a entrar em paranoia porque não têm filhos e porque esta sociedade nos passa a imagem de que temos que casar, ter filhos, ser bem-sucedidas profissionalmente, dar-nos bem com o pai e com a mãe e ter muitos amigos e fazer muitas jantaradas e não sei o quê, e ainda ter tempo para estar connosco, não é? E sermos autónomas e independentes. Ou seja, super. Mas temos que ser a mãe com alguém para estar com os filhos, não é? Não é? Então é como se houvessem muitas caixinhas. E é como se nós achássemos que temos que fazer... Eu conheço uma série de mulheres que optam por ter filhos. E outras que acabou por ser sem opção. Acabou por acontecer. Essas mulheres são menos do que as outras? Claro que não. É como se não houvesse um plano igual. Se é que há algum plano, que eu nem gosto de foi uma expressão, enfim. É como se não estivéssemos todos aqui para viver a mesma coisa. E é melhor ser uma coisa do que ser outra? É melhor ser terapeuta do que ser empregado de balcão? Não. São coisas diferentes. O que eu acho que importa é nós estarmos alinhados e sabermos o que é melhor para nós. Porque se eu for uma empregada de balcão e estiver miserável e a maltratar todas as pessoas que eu atendo e ali a blasfemar internamente, nem que seja em silêncio, estamos a prejudicar a humanidade. A minha questão é,
Porque é que as outras pessoas têm que ser assim más para nós, porque é que nós temos que viver assim. Eu percebo a parte da aprendizagem, mas, por exemplo, chega a um ponto que a pessoa diz: ok, eu acho que já aprendi o que tinha a aprender, porque aí nem é só em relacionamentos amorosos, não é? No geral. No geral, porque é que temos que ser submetidos a isso? Não temos que ser submetidos a nada, não. Só para não nos afetar. Então eu gostava de te dar duas respostas. Então, a primeira, eu costumo dizer que, por norma, quando nós somos maus com alguém, ou quando nós tratamos mal alguém, é porque nós próprios não estamos bem. Sim. Sim, sim. E nós conseguimos... E nós conseguimos ver isto na nossa vida, É verdade. todos nós. Acho que são os E podemos mais ser perigosos, ótimas são as pessoas, não é? pessoas. Podemos ser ótimas pessoas, não está aqui em questão se as pessoas são mal, não. Podemos ser ótimas pessoas e se estamos num dia mau, temos vontade de responder torto, não é? E se estamos bem, tudo nos parece cor-de-rosa e parece que tudo flui. Não é? Pronto. Esta é a primeira coisa que eu acho que é sempre bom termos em mente quando estamos numa situação dessas. A outra é, respondendo àquilo que tu disseste, não é? Eu não acho que nós temos que ser submetidos ao que quer que seja. E acho que grande parte das situações acontecem na nossa vida para nos fazer definir também quais são os nossos limites e aquilo que nós estamos dispostos a tolerar ou não. Porque uma coisa é certa. A partir do momento em que nós toleramos uma vez, nós estamos a dizer à pessoa que é ok tratar-nos assim. Torna-te uma detetive da tua vida. É o que eu acho que nós precisamos de ser, na realidade. Detetives da nossa própria vida. Não é da vida dos outros, que isso não nos diz respeito, não é? Sermos detetives da nossa própria vida. Muito observadoras. Questionarmos. Explorarmos. Perceber o que é que pode haver ali. O que é que aquela... Até porque, às vezes, a mesma situação que nós estamos a viver, ou aparentemente a mesma situação que estamos a viver, em dois momentos diferentes já pode ser uma mensagem diferente. Ela já pode estar a querer me dizer, mesmo até a mim, que estou a viver a mesma situação, já me estar a transmitir uma coisa totalmente distinta. Mas se eu entender, ou se eu assumir que eu estou aqui para viver a minha vida, parece que estamos agora a fazer um oposto. Vamos a voltar atrás. Se eu estou aqui para viver a minha vida, se cada situação que aparece na minha vida, ela aparece porque há alguma coisa que eu estou ali a fazer. Não é por acaso. Eu não sou vítima das circunstâncias. Que é... Ou das duas uma. Ou eu assumo que eu tenho o poder de criar a minha vida, ou eu assumo que sou vítima das circunstâncias. Porque as duas coisas não podem acontecer simultaneamente. E o que é que às vezes nos acontece? Quando uma situação, principalmente aquelas situações mais avassaladoras em termos emocionais, acontece na nossa vida, e é normal que isto aconteça. Nós sentimos-nos tão cegos pelas nossas emoções que é muito frequente nós colocarmos a bola no outro. Não é? Considerarmos que a culpa é do outro, ou dos outros, ou da situação, ou do timing, ou do tempo, ou do governo, ou dos astros, ou do que for. Não é? E esquecermos que quem anda aqui a colocar as peças, a colocar as cartas, somos nós o tempo todo. Agora, a vida vai-se fazendo e os relacionamentos vão-se fazendo e às vezes não é num dia que nós, vou a uma palestra a partir de agora, a minha vida vai. Às vezes nós precisamos de colocar tanta mais ação e tanta mais energia para mudar um padrão do que para criar. Porquê é que surgiu a ideia da iniciação de Reiki para casais, que vai haver amanhã? Que giro. Precisamente porque eu acho que vivemos tempos em que é demasiado valorizada a transição de relacionamentos. Eu acho. Okay? Eu acho que vivemos muito num tempo em que Uma estabilidade emocional, eu acho. em que se valoriza mais a pessoa ter coragem de terminar e de seguir em frente e de mandar tudo à fava e de não aprofundar coisa nenhuma do que dedicarmos-nos a parar e a mergulhar num relacionamento intenso e profundo com uma pessoa. Porque isso dá trabalho. Isso dá trabalho, exatamente. Então, mas eu também acho que só é possível fazer isso com uma pessoa que esteja tão na disposição de o fazer como nós. Pois. E a questão é que A compatibilidade é essa.
Às vezes nós podemos estar muito bem, mas o outro não está, nem Sim, na sim. situação que nós estamos, não é? Sim. Há muito isso. Até isso é importante. Eles falam ao ouvido, o que é que eu vou fazer? Atenção a uma coisa. Se eu estou numa situação e eu sei que não estou bem, eu tenho que saber sair. Isto não é desculpa para passividade e para tolerar determinadas situações em prol de um bem maior e de uma relação. Não, eu acho que não. Eu acho que não sou apologista de que devamos fazer sacrifícios pela relação. Ou de que devamos negar-nos ou anular-nos em prol do relacionamento. Não. Acho que temos que perceber como é que estamos naquele relacionamento, perceber se aquele relacionamento nos está a acrescentar, está a trazer mais à nossa vida, porque muitas vezes o que os relacionamentos trazem é mais, mas é mais dor de cabeça, mais chatices, mais sofrimentos e outras coisas que tais, não é? Percebermos se o relacionamento está a ser, está-nos a acrescentar, sabem aquela sensação de... Está a fazer bem. Sim, de nos encher o peito e de sentirmos que nos está a fazer ser uma pessoa melhor. Ou seja, isto às vezes parece confuso quando nós tentamos encontrar fórmulas, não é? E já perceberam que eu não dou fórmulas nenhumas. Eu acho que há muitas fórmulas e que a chave é nós percebermos momento a momento o que é que aquela situação nos está a dizer. E eu acho que a questão é sempre a dizer a meu respeito, não é? Porque se nós começamos a ficar muito focados no outro, nós começamos a pensar esta não é a pessoa certa, ou não é bem este homem que eu quero, e de caminho, não é? E estamos numa altura em que se fala muito da lei da atração, não é? De caminho começamos a fazer listas de 5 páginas acerca do homem com quem nós nos visualizamos a viver um relacionamento. E o que às vezes acontece é que os planos que a vida tem para nós são muito diferentes. Pois. E apanhamos desilusões. E eu acho que é bom nós estarmos num estado de receptividade, mas também estarmos atentos. Não é? E se começamos a ver que uma situação já não está a cheirar bem, temos que estar atentos, principalmente quando estamos a falar aqui de padrões e de situações que se repetem. E eu estar atenta na minha energia, aqui quando falamos em energia, é neste sentido do todo, não é? Nós podemos estar aqui a pensar, o que é energia? A energia é tudo. Não é? E como é que eu sei como é que está a minha energia? Observando a forma como andam os meus pensamentos, como andam os meus sentimentos, não é? A minha vitalidade, não é? Como é que eu me sinto no geral, como é que eu acordo, como é que eu passo os meus dias, critico muito os outros, julgo muito as outras pessoas, estou mais focada nos outros do que em mim. A partir daí nós vamos começando a tornar-nos cada vez mais sensíveis a como é que nós estamos. Se eu estou num relacionamento, quanto mais eu observar a qualidade daquilo que eu emano, a qualidade daquilo que eu estou a emitir, e nós estamos a emitir o tempo todo. Em cada sítio que nós passamos é como se nós deixássemos um rastro, não é? Nós é que não o vemos. Acho eu que não o vemos. Todas nós, não sei, pode haver aqui com características que eu não sei. Mas estamos o tempo todo a emitir. Então eu acho que é muito importante aprendermos, todos nós sabemos fazê-lo, mas fazermos isto mais e mais sistematicamente, que é colocar-me no centro da situação. Antes de colocar o outro em causa, ou antes de eu achar ou de acusar o outro porque não me dá isto, ou não me dá aquilo, ou não me dá aquilo outro, eu percebo, ok, o que é que eu poderia também ter feito de diferente? Em que medida é que eu também poderia ter sido, entre aspas, melhor, ou mais eficaz, ou mais amorosa, ou mais harmoniosa nesta situação? E eu acho que viver a dois também é um desafio enorme. Acho que é um desafio lindíssimo para as pessoas que o agarram, mas é um desafio muito grande. E é por isso que há pessoas às vezes que dizem tudo o que eu queria agora era estar num relacionamento, como se achassem que a partir do momento em que estão num relacionamento a vida vai ser um paraíso. Desenganem-se, porque nós sabemos que, como diz um monge que eu gosto muito, há o sofrimento dos casados e o sofrimento dos solteiros. O sofrimento das pessoas com filhos e o sofrimento das pessoas sem filhos. O sofrimento das pessoas, desempregadas, o sofrimento das pessoas que têm um emprego. Então, em todas as situações vão haver desafios, não é? Por isso, quanto mais nós também aceitamos aquilo que a vida nos está a trazer num dado momento, mais em paz nós ficamos connosco e com a vida,
E é como se nós começássemos a emitir isto também, e é como se a nossa vida tivesse mesmo um potencial de crescer. E de crescer e de nos trazer mais coisas para continuarmos esse crescimento. Ok, estou ótimo e aparece um relacionamento que está-me a exigir imenso. Ok. Se estivermos em sintonia, se tivermos as duas pessoas a querer a mesma coisa, então vamos lá perceber o que é que isto me está a querer dizer. Mas isto com um relacionamento, com um patrão, com uma situação qualquer na nossa vida. Né? E para mim eu acho que é esse o ponto mais desafiante e mais bonito também de se estar vivo. Que é percebermos que a coisa nunca fica estática. Nós às vezes até podemos estar muito bem ou estarmos muito mal. Então a coisa está sempre em construção. Havia algumas questões que eu gostava de... Eu acho que vou anotar estas questões. Por acaso estou arrependida de ter trazido E vou-vos enviar por e-mail. Obrigada. Estamos na nossa hora. Vou-vos enviar por e-mail e fica aqui como proposta para vocês, com os vossos botões. São questões simples. Aquilo que eu normalmente sugiro nos workshops tem quase sempre exercícios de escrita intuitiva. É não refletirem muito sobre as questões. Imprimirem, se puderem, ou copiarem-nas para um caderno, lerem e responderem de uma forma mais ou menos intuitiva. O mais intuitiva possível. Não é? E sem pensar muito, que é o que permite também que este fluxo aconteça. E é isto, olhar para os relacionamentos como uma escola. Não é? Os relacionamentos que nós temos e os relacionamentos que nós não temos.